Boa noite, boa noite. Não sei se já tem gente por aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos entrando para uma revisão de direito administrativo. Olá, Bruno. Olá, Larissa. Concurseiro Boys, Vanessa, Cleiton, Hanna. Vou falar no nome de vocês para poder dar no tempo de entrar. Cá entre nós, adorei cá entre nós. Luísa, boa noite, boa noite, boa noite. Rayana, Vinícius, Luísa, simbora. Se eu ficar aqui, Isabela, várias pessoas espalhadas para poder a gente fazer uma revisão de direito administrativo. A revisão, um beijo para Cuiabá, Mato Grosso, Israel, várias pessoas entrando. Tavares, meu sobrenome também é Tavares. Camila Matos, sua linda. Depois da guerra conseguimos entrar aqui, hein? Alessa, Paula, Larissa, várias pessoas entrando. São Paulo presente, adoro São Paulo. Renata, Ivânio, boa noite. Várias pessoas entrando para essa revisão de direito administrativo. E eu vou ficar enrolando aqui no começo um pouquinho, só para poder dar tempo de todo mundo entrar, para poder a gente fazer uma mega revisão pensando na sua prova de domingo. Gente de Brasília, gente de São Paulo, gente de Palmas, Tocantins, gente de Cuiabá. Meu Deus, que coisa mais linda, o Brasil inteiro aqui, isso é a coisa maravilhosa da internet, né? Vamos fazer uma revisão aqui direto do Recife para esse país todo, que é uma revisão que a gente estava avisando, até a Método, os professores, está tendo revisão ó, já há um bom tempo, porque domingo é o exame da ordem. Mas aí o que vai acontecer? Essa revisão, professor, ela só serve para o exame da ordem? Claro que não. Ah, eu vou fazer, sei lá, concurso da polícia, eu vou fazer tribunal, aí eu vou fazer Ministério Público, serve para você também, que o direito administrativo é um só. Então, apesar de o nome da revisão ser direito administrativo para a OAB, saiba que se você não vai fazer OAB, você nem é formado em direito, serve para você sim, para poder você dar uma revisada em direito administrativo e aproveitar para o seu concurso. Então, vamos entrando todos o pessoal do Espaço Jurídico de Boa Viagem, coisa maravilhosa. Veja o curso que eu dou aula também. Professora top, adorei. Glaucia já ganhou 10 pontos na média. Então, vamos entrando e deixa eu falar como é que vai ser mais ou menos a metodologia dessa mini revisão que eu vou fazer aqui com vocês. Veja só. Antes de tudo, algumas informações. Quem ficar até o final vai ter uma chance muito boa. Sabe por quê? Deixa eu pegar aqui minhas filas, porque eu anotei tudo, fila. Eu vou sortear um guia método do concurso público, mas eu só vou dizer qual é o formato desse sorteio aqui no final. Então vai ter que ficar até o final, porque você pode ganhar um livro maravilhoso da Método, tá certo? No final eu vou dizendo como é que eu vou sortear. Então fica aí, professora, eu não tô gostando, mas fica, criatura, vou sortear livro no final, livro da Método. A Método vai enviar para tua casa, né não, Camila? Nem frete a pessoa paga, não é isso? A pessoa ganha tudo, é maravilhoso, olha pra aí, maravilhoso, então nem frete a pessoa paga, então vai receber um livro, no final vai ter sorteio, fica por aí então. Aí depois, além disso tudo, o que nós vamos fazer? Tem o meu livro, que eu vou avisar, que era para eu estar sorteando meu livro, mas meu livro ainda não saiu, muita gente me perguntando, que vai ser da coleção Facilitado, Direito Administrativo Facilitado, deve estar saindo mais ou menos lá para outubro, cheio de esquema, isso aqui tudo, ó. Ainda é esquema do livro, porque ele vai ter vários esqueminhas para poder facilitar o entendimento de todo mundo, deve estar saindo lá para outubro. Então, as informações iniciais que eu tinha que dar são essas. Meu livro Direito Administrativo Facilitado está saindo pela Método lá mais ou menos em outubro, pelo menos foi isso que me passou, tem o Ibope, né? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E vamos ter sorteio daqui, ó, do Guia Método do Concurso Público que eu vou fazer no final. No final eu digo como é que a gente vai fazer esse sorteio e pode ser que você ganhe, o livro vai chegar na sua casa, com frete, com tudo, você não gasta R$1, é só ficar até o final dessa revisão. E revisão que, como eu disse, apesar de ser para a OAB, ela serve para tudo. Só que vamos falar de uma maneira genérica, vamos começar agora. Eu estava enrolando, vocês estão vendo, né? Enrolando para poder dar tempo de todo mundo chegar. Agora que vocês chegaram, vamos falando um pouquinho, veja só. Direito administrativo na OAB é uma sacanagem. Por que é uma sacanagem? Porque direito administrativo é enorme, né, minha gente? Vamos ser sinceros? E é o tipo da matéria, quem fez faculdade geralmente olhou assim para a faculdade e fez: entendi não, depois eu vejo. Então tem um monte de coisa que na faculdade a gente diz assim: entendi não, mas depois eu vejo. Aí deixa, né, na cota de Deus, e vai olhando, pausa na lei 8 capeta para te acompanhar. A lei de licitação, vou falar um pouquinho dela aqui também. Então tem muita gente que olha direito administrativo, vê na faculdade e só foi a passagem mesmo, né, porque não entendeu. E o problema da OAB é que qualquer coisa literalmente pode cair, de princípios a poderes, atos administrativos, a intervenção
intervenção do Estado, a Lei 8 Capeta, que é a Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitação e de Contratos. Então, vários pontos podem vir a ser pedidos na sua prova. Beleza? Fechamos esse ponto. Só que para o exame da ordem, o que a ordem sempre gosta de perguntar? Veja só, sempre cai uma questãozinha de organização administrativa, vou falar melhor desse tópico, sempre cai alguma coisa de serviços públicos, o exame da ordem tem uma paixão de serviço público, concessão, permissão, parceria público-privada. Outro assunto que sempre cai é responsabilidade civil do Estado, porque isso é muito aplicado para os futuros advogados, então ação de indenização, então responsabilidade civil também é um tópico que sempre cai. E outro tópico que também sempre cai é alguma coisa de atos, principalmente as formas de extinção do ato administrativo. Então, eu vou focar um pouco mais nesses 4 tópicos: organização administrativa, a parte relacionada aos serviços públicos, responsabilidade civil do Estado e um pouco de atos administrativos. Só que aí, vamos fazer uma revisão geral de direito administrativo para eu te dizer o seguinte: de cada um dos assuntos, o que tem uma chance maior de vir a aparecer na hora da sua prova? Vamos devagar. Princípios. Princípios não é um assunto que o exame você olha e diga, nossa, como eu gosto. Até porque só teve até hoje as 4 questões da FGV sobre princípios. Mas se for cair alguma coisa de princípios, uma coisa que a FGV gosta e o exame da ordem gosta, é o princípio da continuidade do serviço público. Lembra? Como regra, a prestação de serviço público ela é contínua, ou seja, não tem interrupção. Mas em situações excepcionais, pode ser que exista interrupção. Essa interrupção venha a ser considerada lícita, ou seja, não gera descontinuidade da prestação dos serviços públicos. Quando é que, por exemplo, eu posso interromper o serviço público sem quebrar a continuidade? Em situações de emergência, ou mediante prévio aviso, nas situações de se fazer algum reparo técnico, por exemplo, vão reparar o sistema canalizado de água. Então, se avisa a população, é aquele aviso que o jornal diz que você vai ficar 3 dias sem tomar banho, porque 3 dias não tem água. Então, eles dão aviso prévio que vão interromper seu serviço, fazer um reparo e ser permitido. E também é permitida a interrupção em virtude da inadimplência do usuário. Ou seja, aquele usuário não está pagando a conta, muito simples. Se ele não paga a conta, ele também não recebe. Então, em relação à parte de princípios, pensando no exame da ordem, o que cai muito é essa parte de princípio da continuidade do serviço público, até porque, como eu disse, o exame da ordem adora essa parte de serviço público. Então, lembra que, como regra, não posso interromper a prestação de serviço. Mas, em situações excepcionais, posso interromper, como, por exemplo, em situações de emergência. Para concurso em geral, que eu sei que tem muita gente que não vai fazer OAB e é concurseiro, é aquele LIMP clássico, né, filho? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É aquilo que cai na sua prova. Artigo 37 da Constituição, né, que popularmente todo mundo chama de LIMP. Quando minha mãe olha para mim e diz, LIMP, minha filha, eu faço legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só uma dica a mais, sempre revisa esses princípios, porque eles sempre caem. Saindo de princípios, nós temos, por exemplo, o assunto poderes administrativos. De poderes administrativos, o que é mais cobrado em prova? Poder de polícia. Poder de polícia disparado em porcentagem é o que mais cai. Numa linguagem simples, o que é poder de polícia? Limitar o indivíduo em prol do coletivo. Eu limito a liberdade individual, a liberdade e a propriedade particular em benefício da coletividade. Eu sempre penso, por exemplo, no Código de Trânsito brasileiro. Imagina comigo. Imagina se não existissem regras de trânsito. Filho, isso aqui ia estar pior que a Índia, porque lá a vaca é sagrada. Aqui nem isso, né? Então ia ser uma loucura tão grande que é claro que eu tenho que ter aquelas regras de trânsito, dizendo a velocidade máxima, dizendo onde você pode estacionar, onde não pode estacionar. Tudo isso é poder de polícia. Limita a sua liberdade, mas em benefício da coletividade. Então, quando eu digo que você não pode estacionar aqui, eu estou limitando a sua liberdade particular, mas em benefício de toda uma coletividade. E pensando no exame da ordem, que o exame da ordem ele pode sim cobrar jurisprudência, desde que seja uma jurisprudência pacífica, tá certo? Eles podem cobrar. Uma questão que até já apareceu no exame da ordem é sobre a possibilidade de delegação do poder de polícia. Delegar é repassar. O poder de polícia ele pode vir a ser delegado, ou seja, repassado a um particular, segundo o Supremo Tribunal Federal.
Poder de polícia só pode vir a ser exercido pelas pessoas jurídicas de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? Eu tenho União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias em todas as espécies e algumas fundações públicas. Então, na visão do Supremo Tribunal Federal, quem pode exercer poder de polícia são as pessoas de direito público e os particulares. Os particulares, eles podem fazer simplesmente atos de mera execução. Exemplo clássico, fiscalização de trânsito. O ato de fiscalizar o trânsito é simplesmente um ato de mera execução. Pode vir a ser praticado por particulares. Agora, a autuação, a imposição da multa, isso pode vir a ser feito por um particular? Não. Porque na visão do STJ, eu só posso delegar aos particulares atos de fiscalização e consentimento. Eu não posso delegar atos relacionados à criação de norma e aplicação de punição. Então, guarda essa jurisprudência que em relação a poderes é o ponto mais interessante que tem para cair na sua prova. Fiz uma mini revisão de princípios, mini revisão falando que cai mais de poderes, e agora um assunto que, o exame da ordem ama, que é em relação à organização administrativa. Ela sempre cobra perguntando sobre autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Primeiro, o que esse assunto organização administrativa ele fala? Ele vai estudar quem são as pessoas da administração. Eu tenho, por exemplo, as pessoas da administração direta e as pessoas da administração indireta. Na administração direta eu tenho União, Estados, Distrito Federal, municípios. Isso é assunto de direito constitucional. Na administração indireta eu tenho quem? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Aí sim assunto de direito administrativo. Então você tem que saber pelo menos as características básicas e principais para o exame da ordem de cada uma dessas pessoas da indireta. Por exemplo, autarquia, que é o que mais cai, são pessoas de direito público criadas diretamente por lei, ou seja, para adquirir personalidade não precisa de um registro. A autarquia só pode ser criada para prestar serviço público, jamais para desempenhar atividade econômica. E essa autarquia tem algumas autonomias. Autonomia administrativa, orçamentária, patrimonial, só não tem autonomia política, ela não pode fazer leis. Então, resumão de autarquia. Pessoa de direito público, criada diretamente por lei, não precisa de registro para adquirir personalidade, é uma pessoa da indireta criada para prestar serviços públicos, jamais para desempenhar uma atividade econômica, e essa autarquia, como uma pessoa, tem algumas autonomias, como autonomia administrativa, gerencial, orçamentária e patrimonial. E fundação pública? Fundação pública é um trem esquisitíssimo, né? Porque fundação pública pode ser uma pessoa de direito público ou pode ser uma pessoa de direito privado. Então, existe fundação pública com personalidade pública e fundação pública com personalidade privada. A fundação pública com personalidade de direito público é criada diretamente por lei e segue as mesmas características da autarquia, mesmas prerrogativas, mesmas restrições. Já a fundação pública de direito privado, ela vai ser autorizada por lei, só é criada mediante um registro. Além disso, eu tenho outras pessoas da indireta que são as empresas estatais. Eu tenho a empresa pública e a sociedade de economia mista. Pontos de semelhança entre empresa pública e sociedade de economia mista. As duas são pessoas de direito privado, autorizadas por lei, ou seja, só adquirem personalidade quando é feito um registro nos moldes do artigo 45 do Código Civil. As duas, empresa pública e sociedade de economia mista, podem prestar serviço público ou podem desempenhar atividade econômica. Nas duas, para entrar, tem que ter concurso. Só que se tu passa no concurso para uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, você vai ser regido pela CLT, porque você não vai ter um cargo efetivo, você vai ter um emprego público. Esses são pontos de semelhança entre as estatais. E pontos de diferença. Primeiro, capital. Empresa pública é capital 100% público. Sociedade de economia mista, misturado. Tem capital tanto público quanto privado. Aí, no caso da sociedade de economia mista, a maioria do capital tem que ser público, mas admite participação privada. Outra diferença, forma de organização. Sociedade de economia mista só se organiza na forma de sociedade anônima. Já quando eu tenho a empresa pública, ela tem forma organizacional livre. Ela pode adotar qualquer uma das formas permitidas em direito.
E terceiro ponto de distinção em relação à competência. Se eu tenho uma empresa pública federal, ela é processada e julgada na Justiça Federal. Agora, se eu tenho uma sociedade de economia mista, mesmo que federal, o processo vai para a Justiça Estadual. Dê uma olhada no artigo 109 da Constituição, que fala da competência da Justiça Federal e em nenhum momento se toca no nome Sociedade de Economia Mista. Então, resumão até agora. O que é que nós vimos aqui de uma maneira rápida, que eu tenho meia horinha? Princípios, poderes e eu tenho também organização administrativa. Eu estou falando para vocês e eu li aqui algumas perguntas e eu vou responder algumas que eu vi desses 3 tópicos. Uma que eu estou acabando de ver, professora, pode exemplificar algumas pessoas da indireta? Claro. Exemplos comuns, o INSS é uma autarquia, a Caixa Econômica é uma empresa pública, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, a FUNAI é uma fundação pública. Outra pergunta que eu li há um tempo atrás, desculpa, eu não lembro o nome, mas eu li há um pouco atrás, a autarquia tem prerrogativas? Tem. Porque se o regime é direito público, ela tem prerrogativas sim. Por exemplo, a imunidade tributária recíproca, privilégios processuais, vai pagar mediante precatórios. Então, só algumas perguntas que eu bati o olho ali e deixei para responder agora. Então, foram 3 tópicos: princípios, poderes, organização administrativa. Professora, me dê um motivo para eu continuar assistindo. No final tem sorteio, fica aí que você pode ganhar um livro, tá certo? E falando em livro, vi também algumas perguntando sobre o meu livro. Vai ficar pronto em outubro. Eu tô fazendo pressão aqui, Camila. Outubro deve sair o livro Direito Administrativo Facilitado, com todos esses esquemas aqui. Ó, spoiler. Tô dando spoiler de alguns desenhos que vai sair no livro, tá certo? Ele deve ficar pronto lá para outubro. Então, vamos revisar mais. Já foi princípios, já foi poderes, foi organização administrativa. Eu nem sei mais há quanto tempo eu tô aqui. Vou continuar falando. Vamos falar de serviços públicos, que é outro assunto que o exame da ordem ama perguntar, é sobre serviço público. Vamos lá. Artigo 175 da Constituição. O que ele fala? Ele fala que o serviço público pode ser prestado pelo poder público diretamente, ou seja, pela própria administração, ou pode vir a ser prestado mediante sistema de concessão ou permissão, pelas concessionárias e permissionárias de serviço público. Para você saber a diferença de concessão e permissão, eu aconselho a leitura da Lei 8987/95. Mas numa linguagem simples, quando eu falo, por exemplo, em concessão, para o poder público dar uma concessão para uma pessoa prestar um serviço público, tem que fazer licitação, e licitação na modalidade concorrência. E na permissão, tem que ter licitação, mas licitação em qualquer modalidade. Se falar que junto da prestação do serviço vem execução de uma obra, com certeza é concessão e não permissão. Agora, se falar que é uma pessoa física que passou a desempenhar a atividade, com certeza é uma permissão. Falar as características gerais. Quando eu tenho a concessão de serviço público, é porque o poder público fez uma licitação na modalidade concorrência e repassou a uma pessoa jurídica ou consórcio de empresas a possibilidade dela executar um serviço público que pode vir ou não junto da execução de uma obra. Já quando eu falo de uma permissão de serviço público, o poder público foi lá, fez uma licitação em qualquer modalidade e com o vencedor da licitação, que pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, se faz um contrato de adesão e por meio desse contrato se dá a título precário a possibilidade daquela pessoa executar um serviço público sem obra, tá certo? Se tem obra vai ser concessão. Mas pensando em exame da ordem, sabe qual foi a questão que mais caiu de todos os tempos? Formas de extinção da concessão, porque pensa comigo, a concessão é um contrato que se dá para uma pessoa jurídica ou para um consórcio de empresas, nunca pessoa física. Só que esse contrato é dado por prazo determinado. Professor, esse prazo determinado é de quanto tempo? A Lei 8987, que é das concessões comuns, não fala o prazo. Depois eu faço uma observação, mas não fala o prazo. E nessa Lei 8987, ela diz o seguinte, que de regra a concessão ela só acaba quando acaba o prazo. Beleza. Só que existem situações excepcionais em que mesmo antes de acabar o prazo, mesmo antes, pode ser que o poder público encerre aquela concessão, ou por razões de interesse público ou por culpa da concessionária. Pensa comigo o seguinte, quando eu falo em culpa da concessionária é porque o prestador de serviço ele não está prestando um serviço inadequado. Imagina uma concessão de ônibus, que era para estar rodando com 50 ônibus e a concessionária está rodando só com 10. Só que aí
Esses 50 ônibus que eram para estar rodando, viraram 10, tudo capengando, tudo sem ar-condicionado, tudo quebrando. A concessionária está prestando um serviço inadequado. Se ela presta um serviço inadequado, pode vir a existir a extinção da concessão. E eu já vi que o Alisson acertou, a extinção da concessão por culpa da concessionária é chamada de caducidade. Agora imagina que a concessionária não fez nada de errado, coitada. Mas aquele tipo de atividade não interessa mais à coletividade, não é mais do interesse público. Então a concessão pode vir a ser extinta por um fenômeno chamado de quê? Encampação. Então, encampação é extinção da concessão por razões de interesse público. Já caducidade vai ser a extinção da concessão por culpa da concessionária. O exame da ordem adora perguntar a diferença de encampação para caducidade. Tem uma dica babaca, que é a seguinte, ó. Lembra, caducidade tem 2 C. Caducidade, a extinção é por culpa da concessionária. E encampação, me desculpe o professor de português e todos vocês, mas lembre o seguinte, encampação, a extinção é por o quê? Por interesse público. Só para você lembrar, tá certo? O que importa é acertar. Então, encampação, a extinção é por razões de interesse público. Professora, tá escrito errado. Eu sei, criatura. O que importa é acertar o direito. Depois a gente resolve o português, tá certo? Então, de concessão e permissão, esses são os pontos-chave. Só que, além disso, uma coisa que o exame da ordem gosta é parceria público-privada, que nada mais é do que um tipo especial de concessão, que pode ser uma PPP, uma parceria público-privada patrocinada, ou administrativa. Cuidado com a coisa. Lembra que eu acabei de falar que na Lei 8987, que é a Lei de Concessão e Permissão, concessão comum e permissão, na Lei 8987 de 95, diz que o contrato de concessão é por prazo determinado, mas não fala o prazo. Mas lá na lei das PPPs se diz que um contrato de PPP ele vai ser de no mínimo 5 anos até no máximo 35 anos. Então, cuidado. PPP patrocinada, PPP administrativa, o contrato é de no mínimo 5 anos e de no máximo 35 anos. E cuidado! Existiu uma alteração legislativa que ainda não caiu no exame da ordem, que é o seguinte. Não anota agora, tá? Mas antes se dizia que os contratos de PPP, no mínimo, era de 20 milhões. Só que teve alteração legislativa e pode aparecer na sua prova domingo. Porque hoje o valor mínimo do contrato de PPP é de, no mínimo, 10 milhões. Cuidado, se vai cair na sua prova. Eu estou suando de emoção. Eu esqueci de abrir a janela, de ligar o ventilador. Eu estou aqui imunda, mas está dando certo. O que importa é isso cair na sua prova. Então, contrato de PPP... No mínimo, vai ser de 10 milhões, né? Uma coisa que você tem na carteira como outra qualquer. Então, serviço público, isso daí é o interessante para a sua prova. Outro assunto que no exame da ordem chove de cair. Atos administrativos. A gente cai entre nós, né? Atos administrativos é aquele assunto que você entra e você diz, nunca mais eu saio. Porque nunca mais acaba. Você começa na lei, você diz, nunca mais eu vou sair. Só que para efeito do exame da ordem de atos administrativos, minha hashtag, menos filtro, mais sol, foi literalmente isso daqui. Então, lá em atos administrativos, para o exame da ordem, o que mais aparece? Formas de extinção do ato administrativo. Quais são as formas de extinção que mais caem? Bora lá juntos. Revogação e... anulação. Vamos devagarzinho. Quando eu quero resposta de vocês, tá certo? O que eu tô lendo aqui, eu vou responder daqui a pouco, tá? Que eu fiquei com algumas perguntas na mente. Eu vou perguntar e você responde. Quando um ato administrativo ele é válido, mas apesar de válido, ele não é mais conveniente e oportuno, a extinção desse ato se chama o quê? Bora, valendo. Tá atrasado aqui, ainda não chegou nenhuma resposta. O ato administrativo é válido, só que não é mais conveniente, oportuno. Ato administrativo, um pouco tá chegando agora. Ele vai ser perfeito, João, perfeito, Jair, ele vai ser revogado, perfeito, Alessia também. Revogação é extinção de ato administrativo, que apesar de válido, não é mais conveniente e oportuno. E lembra que como o ato é válido, eu só revogo de hoje em diante. Então, efeito da revogação é o quê? Lembra da nuca, daqui para frente. Então, a revogação, ela produz efeito ex nunc, de hoje em diante. Agora,
Quando o ato ele é ilegal, ele vai ser extinto por um fenômeno chamado de quê? Que algumas pessoas já estavam até escrevendo, vocês são muito inteligentes. Então, quando eu tenho um ato que ele é ilegal, ele vai ser extinto por um fenômeno chamado de quê? Deixa eu ver quem é que me responde primeiro aqui, para dar uma interação. Minha gente, eu não entendo esse negócio de live. Tem uns coração que fica bem grandão assim, eu tô achando tão lindo. Eu não sei o que é. Isso, anulação. Jair, Larissa, Nara, todo mundo, Samira, todo mundo respondendo que quando um ato ele é ilegal e ele vem a ser extinto, esse fenômeno vem a ser chamado de anulação. E como o ato é ilegal, como regra, eu vou anular desde o início. E desde o início o efeito é o quê, minha gente? Quem é meu aluno sabe porque eu estou me estapeando. O efeito ele é ex tunc, o efeito da anulação é efeito retroativo. Então, resumindo, quando eu tenho um ato válido, mas que apesar de válido não é mais conveniente e oportuno, eu revogo de hoje em diante. Efeito ex nunc. Quando eu tenho um ato ilegal, que ele tem um defeito, eu vou anular e vou anular aqui com efeitos para trás, com efeitos retroativos, ou seja, com efeito ex tunc. Revogação e anulação são as formas que mais aparecem, só que tem outras formas de extinção. Além de revogação e anulação, um ato administrativo, por exemplo, ele pode ser extinto por uma cassação. O que é a cassação? É quando o particular deixa de preencher os requisitos em virtude da prática de um ato. Deixa eu dar um exemplo. Eu sou uma médica, só que eu sou uma médica muito louca e eu estou vendendo um tratamento muito louco também, que na verdade está matando meus pacientes, porque eu quero lucrar. Então eu estou lá vendendo, prometendo curar, sei lá, eu não gosto nem de falar do nome dessa doença, mas prometendo curar, sei lá, o câncer, com algumas gotinhas, tipo gotinha que você tomava, né? Quando você era pirraia lá, gotinha, que você ia morrendo de medo da injeção. Quando era gotinha, você agradecia a Deus, dizia, Deus, obrigada. É o dia da gotinha, não da injeção. Aí imagina que eu sou uma médica muito louca e tô dizendo que 3 gotinhas desse meu medicamento daqui, silicone industrial, tá na moda também, nessas coisas, infelizmente, tô dizendo que isso cura o câncer. Então concorda que eu médica, eu tenho uma licença para poder exercer minha profissão. Só que eu estou praticando um ato que é completamente compatível. Veja, eu particular, como médica, estou deixando de preencher os requisitos que são necessários à continuidade daquele benefício. Então, minha licença para exercer aquela atividade profissional, ela pode vir a ser o quê? Cassada. Então, veja que na cassação o ato é válido, a administração deu a licença de maneira válida, mas o particular praticou atos irregulares, a culpa é dele. Eu, médica, estava vendendo 3 gotinhas por 50 mil reais, sabendo que o povo ia morrer, mas eu queria lucrar. Então, minha licença para exercer a atividade profissional, ela pode ser cassada. Então, cassação não é igual a caducidade, que já vou falar a diferença. Paulo Lepore, um beijo para você, professor de constitucional que arrasa muito. Então, essa cassação é simplesmente quando o particular deixa de preencher os requisitos necessários para permanecer com benefício, como isso de vender 3 gotinhas, né, por 50 mil reais só para lucrar. Agora, a caducidade é diferente. A caducidade acontece quando uma lei posterior proíbe o que antes o ato autorizava. Exemplo, eu tenho autorização para colocar mesas e cadeiras na calçada do meu bar. Essa autorização é um ato administrativo válido. Só que digamos que depois de um ano, o município em que eu tenho o meu bar fez uma lei e proibiu colocar mesas e cadeiras na calçada do bar. Então veja que essa lei posterior proibiu o que antes o meu ato autorizava. Então esse meu ato ele pode vir a ser o quê? Extinto. Por quê? Porque veio uma lei posterior proibindo o que ele autorizava. Como é o nome disso? Caducidade. Então veja que caducidade é uma coisa, cassação é outra. Cassação é extinção do ato por culpa do particular. Caducidade é a extinção do ato porque veio uma lei posterior que proibiu o que o ato antes autorizava. Só que ainda tem uma outra forma de extinção, que é contraposição, que é quando eu tenho atos com efeitos contrapostos. Exemplo, o ato de nomeação e o ato de exoneração. Quando sai seu ato de exoneração, é porque você não está mais dentro da administração, então não tem mais a sua nomeação. Então, veja que está existindo uma contraposição. Então, de atos administrativos, isso é o que mais cai. O que nós falamos? Serviço público, atos administrativos, e vou lembrar de outro tópico que cai muito, que é em relação à responsabilidade civil do Estado. Camila Madi, você ainda está me assistindo, Camila, é a diretora da Método. Camila, quanto tempo eu tô aqui que eu nem sei mais? Já tá na hora de ser expulsa, não tá, Camila? Aparece aí, bota meu Instagram aí pro pessoal, Camila.
Beleza. Não, Camila sumiu, Camila já desistiu. Camila sabe que não vai ganhar o livro, né? Porque ela é a diretora, já foi embora. Só para poder avisar, no final da live vai ter sorteio de livro. O nome do livro é Guia Método do Concurso Público. E no final da live eu digo como é que vai ser feito esse sorteio, tá certo? Pessoal, vamos continuar então. Kelly perguntando se é para OAB. Ainda temos tempo. É para OAB, mas serve para tudo. Serve para tudo, tudo, tudo. Essa explicação que eu tô fazendo aqui, ela serve também para OAB, ela serve para concurso, serve para tudo. Ser brutos. Eu tô morrendo de rir com os comentários de vocês. Eu tenho que ficar séria, porque eu tô falando as coisas, mas de vez em quando eu vejo umas coisas muito engraçadas aqui, que dá verdade, dá vontade só de ficar conversando besteira com vocês, esquecer do assunto. Mas vamos voltar que você tá aqui para conteúdo. Então já foi princípios, poderes, organização administrativa, serviço público, atos administrativos, responsabilidade civil do Estado. Veja só, lá em responsabilidade civil do Estado, base, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Lá nesse artigo 37, parágrafo 6º, você vai ver que as pessoas de direito público e as pessoas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Beleza, eu só fiz, ler com vocês esse artigo 37, parágrafo 6º. Mas perguntas clássicas de responsabilidade civil do Estado. Primeira pergunta: quando um particular sofre um dano, vai processar o agente público que causou o dano a ele ou o Estado? Quem, minha gente? Me responde aí. Quando o particular ele sofre um dano, ele vai processar o agente público ou o Estado? Ele processa quem? Deixa eu esperar aqui atualizar. Quem mais? Eu acho que travou. Está, pronto. Agora vocês chegaram. Então, exatamente. Por que que o particular ele processa o Estado e não o agente público? Por causa do princípio da impessoalidade. Quando eu, agente público, estou agindo, eu estou agindo em nome do Estado. Então, é o Estado que vai ser responsável. Só que aí tem uma coisa. Olha o professor Rubem Valente, o dono e proprietário do direito civil desse país. Melhor livro de civil de todos, Rubem Valente. Um livro amarelo maravilhoso que resume direito civil na sua vida. Eu tô fazendo a propaganda aqui, viu, Rubem? Parei a meio da live só porque vi que você entrou. É o Direito Civil Facilitado, que vai ser da mesma coleção do meu. Aí eu já tô fazendo a propaganda, porque o negócio é bom. Se cai direito civil na sua prova, compre o livro Direito Civil Facilitado, viu? Compre. Aí agora eu vou voltar para onde eu estava explicando. E o resumo é: o particular ele processa o Estado. E processa o Estado com base em que responsabilidade? Na responsabilidade objetiva. Porque o particular, para ter direito à indenização, vai ter que provar que existiu o quê? Ato, dano e nexo causal. Não precisa comprovar conduta dolosa ou culposa por parte do Estado, por parte do agente público. Então, a ação particular frente ao Estado se comprova ato, dano, nexo causal. Não se precisa comprovar conduta dolosa ou conduta culposa. Só que aí tem uma pergunta, exatamente como vocês estão dizendo, que a responsabilidade do Estado é uma responsabilidade objetiva, ou seja, prescinde, dispensa demonstração de dolo e demonstração de culpa. Então, esses atos, eles são dispensados da comprovação. Só que aí, quando o Estado paga a indenização particular, o Estado fica no prejuízo, sempre. Será que ele tem como pegar esse dinheiro de volta? Então, o Estado pagou a indenização porque o agente público causou um dano. Será que o Estado tem como pegar de volta esse dinheiro que ele gastou? Tem, por meio da ação regressiva. Agora, cuidado, o agente público não é sempre que ele é obrigado a ressarcir o Estado. Ele só é obrigado a ressarcir se ele atuou de maneira dolosa ou de maneira culposa, porque a responsabilidade do agente é subjetiva. 2 exemplos, minha gente, 2 exemplos. Eu tô vendo gente falando da omissão, já já eu chego na omissão. Por enquanto, vamos na regra. E a regra é que o dano é causado por ação. 2 exemplos. Um policial deu um tiro em determinada pessoa, o cara tava assaltando determinado local, e ele disse: bandido comigo vai pro inferno. Pô, deu um tiro. Aí o vídeo caiu na rede social. Eu te pergunto, a família da vítima pode processar? Pode. Vai processar quem? O policial ou o Estado? O Estado. E o Estado depois, entrando com ação regressiva contra o policial que deu o tiro na pessoa porque quis dar o tiro, veja, ele agiu com dolo. O policial não é obrigado a ressarcir o Estado? É, porque ele agiu de maneira dolosa. Agora, olha outro exemplo. Imagina que o motorista da administração estava dirigindo, do nada, teve um infarto.
Quando ele teve um infarto, perdeu o controle, logicamente, bateu no carro da frente. O particular lesionado, processando o Estado paga a indenização a ele? Sim, porque teve ato, batida, dano, nexo causal. Mas se o Estado tentar entrar com ação regressiva contra o motorista, vai conseguir alguma coisa? Não, porque o motorista, se teve um infarto, ele não agiu nem com dolo e nem com culpa. Se ele não agiu nem com dolo e nem com culpa, ele não vai ser obrigado a fazer o ressarcimento ao Estado. Só que aí cuidado com o seguinte, eu tô vendo muita gente já falando das excludentes. Cuidado com o seguinte, quando o particular processa o Estado, a regra é que o Estado indeniza o particular. Mas pode ser que o particular processe o Estado e o Estado se livre do dever de indenizar, porque existiu alguma excludente de responsabilidade. Quais são as excludentes de responsabilidade? Culpa exclusiva da vítima, a pessoa pulou na frente do metrô. Culpa exclusiva da vítima. Cuidado, pelo amor de Deus. Quando a culpa é dos dois, Estado e particular, é culpa concorrente. Culpa concorrente não exclui a responsabilidade do Estado, apenas atenua, apenas diminui a responsabilidade do Estado. Então, culpa concorrente é atenuante de responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima, aí sim é excludente de responsabilidade. Então, vamos lá. 3 excludentes. Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito força maior e culpa de terceiro. São as 3 excludentes. E para poder fechar a responsabilidade civil, eu disse, e vocês também me disseram, que a responsabilidade do Estado ela é do tipo objetiva. Beleza, ela é do tipo objetiva. Mas nos casos de omissão do Estado, se a omissão do Estado ensejou um dano a um particular, a responsabilidade do Estado ela vai ser do tipo, como regra, subjetiva. Então, quando o Estado deixou de agir quando era para ter feito algo, o Estado pode ser que responda sim, mas não responde de maneira objetiva, responde de maneira subjetiva. Por quê? Porque ele vai ter que comprovar que a omissão do Estado foi dolosa ou pelo menos culposa. Um exemplo fácil, deslizamento de barreira. Quem mora perto de barreira passa o ano todinho dizendo assim, Estado, bota uma barreira, bota uma proteção, bota uma lona e o Estado tá nem aí, ó, não faz nada, não bota nada. Deu uma chuva esperado, pô, deslizou a barreira, e destruiu uma casa. Veja que não foi o Estado com sua ação que destruiu, mas a omissão do Estado fez com que o dano acontecesse. Então, existindo a negligência estatal, ou aquela pessoa que teve a casa destruída tem sim direito a receber uma indenização. Então, até agora, o que é que nós vimos? Princípios, poderes, organização administrativa, serviço público, atos administrativos, responsabilidade civil do Estado. E como eu sei que já deu meia hora, eu estou mega ultra power, estourada e suada, porque como eu digo, meu filho, menos filtro e mais suor, né? Então, vamos suar, suor é vida. Então, para poder fechar, dica para o exame da ordem e dica para quem vai fazer concurso também. Lei 8666. Vamos desabafar. Aquela hora que devia tocar aqui uma música, né, tensa, uma música de depressão. Porque quando vem a Lei 8 Capeta, que é a Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitação e Contratos, a pessoa já fala assim, Deus, onde eu me meti, Deus? Por que que eu não fui vender minha arte na praia? Por que que eu não fui fazer, não é isso, uns tererê? Fui dançar no Olodum, por que que eu fiz isso na minha vida? Eu tenho que estudar a licitação? Aí Fábio está me perguntando, teve alteração na lei de licitação 8666? Algumas sim. Inclusive teve uma alteração em relação aos valores na lei de licitação. Só que cuidado, em relação ao exame da ordem, você cobrar os valores ainda antigos, tá certo? Então eu nem vou falar de valor novo para poder não confundir as pessoas. Mas lá na Lei 8666, deixa eu dar uma dica para vocês. O que cai na prova, exame da ordem, concurso, é texto de lei. Texto de lei. Professor, eu odeio a lei. Sei, provavelmente se odeia. Tem 1% ou 2% da população que gosta. Então, tem 1% ou 2% que gosta. Mas decore, filho. Porque o que vai cair na sua prova é texto de lei. Professor, eu não estou entendendo nada, mas eu decorei. Vai acertar. O que importa é decorar. E da Lei 8666, o que mais cai? O que mais cai é a parte relacionada a princípios, eles gostam de perguntar princípios, desempate de licitação. Lembra da ordem de desempate? Produto que é produzido no país, empresa brasileira. Então, lembra dos critérios de desempate?
Outra coisa que eles amam perguntar são sobre as modalidades de licitação. Lembra que modalidade é concorrência, tomada de preço, convite, concurso, pregão, leilão, e o pregão está em outra lei, que é a Lei 10.520, então isso cai muito. E outra coisa que eles adoram é a diferença de dispensa e inexigibilidade de licitação, que são as situações de contratação direta, ou seja, não tem a licitação e o poder público contrata diretamente. Lembra que na inexigibilidade, que é o artigo 25 da Lei 8 Capeta, a administração nem que queira consegue licitar, como por exemplo na situação que existe um produtor, fornecedor exclusivo. A administração não consegue licitar, é impossível licitar. E dispensa? Dispensa, filha. Aí são 35 situações para decorar, onde é possível licitar, mas a administração entendeu que o administrador pode dispensar e contratar diretamente. Quer uma dica para matar dispensa e inexigibilidade? Decore inexigibilidade. São 3 situações. Decora as 3, que é produtor, fornecedor exclusivo, contratação de um serviço técnico de natureza singular por um profissional notório, especialização, e contratação de artista. E o resto, filho, bota na cota. O resto vai ser dispensa. Então, eu tive essa meia hora para poder fazer um resumão aqui. Eu tô no canal da Método, nem estou no meu. E estou super feliz porque tá cheio de gente aqui. O povo ficou até o final. Incrivelmente, o número de pessoas até aumentou. E agora eu quero toda a atenção de vocês para uma coisa. Eu vou sortear o livro. Só que antes de sortear o livro, deixa eu fazer o merchan do meu livro. O meu livro, Direito Administrativo Facilitado, está saindo pela Método. Aqui está, ó, tudo desenhadinho, tudo esquematizadinho. Tem desenho, a dar de pau aqui do livro. Então ele vai estar saindo em outubro com a capa mais cheguei do Brasil que eu consegui. A capa mais cheguei. Você vai chegar na livraria, já vai ver meu livro. O Direito Administrativo Facilitado está saindo em outubro, está saindo pela Método, todo esquematizado. Deixa eu dar um spoiler de longe. Isso aqui é a licitação. Ó, tá vendo? Ó, um spoiler. Olha os desenhos de licitação. Então, deu os spoilers, tudo desenhado à mão. Vai ser a coisa mais linda do mundo. E agora que eu já fiz o merchan, já fiz a propaganda, o meu livro não vou sortear, logicamente, porque ele ainda nem existe, né? Ele só existe em outubro. Mas eu vou sortear o Guia Método do Concurso Público. A Método vai enviar para sua casa. Minha gente, você tá aí em casa segunda-feira. Isso é Deus na sua vida, né? Mandando assim, dê alguma coisa para estudar. É o Guia Método do Concurso Público. Mas como é que vai ser feito o sorteio? Muita atenção. Vou deixar vocês agora todos focados. Como é que vai ser feito o sorteio? O sorteio vai ser o seguinte, ó. Primeiro de tudo, eu não vou perder, vocês vão me seguir. Então, para poder participar, você vai seguir o meu Instagram. Camila, você ainda existe por aqui ou você já foi embora? O meu Instagram é um @profianaclaudiacampos. 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 Eu não sei se Camila tá por aqui. Se não tiver, alguém coloca aqui, escreve o meu. É @profianaclaudiacampos. Primeiro passo é me seguir. Já já eu digo o resto. Cadê? Ninguém botou o meu Instagram ainda. @profianaclaudia. Já sigo, maravilhosa. Já estou seguindo, maravilhosos. Já sigo. Povo, só tem gente maravilhosa aqui. Então, @profianaclaudiacampos. Camila sumiu, né? Camila desistiu, não aguenta. Aqui, alguém. Jaque, obrigada, sua linda. Profianaclaudiacampos. Então, esse é meu Instagram. Primeiro passo é esse. E o segundo passo é a primeira pessoa que me enviar um direct, a primeira pessoa, depois eu vou dar um print para comprovar, me enviar um direct e nesse direct tiver escrito: eu quero o livro da Método, ganha, valendo. Então, a primeira pessoa que me mandar um direct e no direct tiver escrito: eu quero o livro da Método, simples, ganha. Mas tem que estar me seguindo, hein? Senão não vale. Tem que estar me seguindo. Eu quero o livro da Método. A primeira pessoa que me mandar o direct dizendo essa frase: eu quero o livro da Método. Já digo fazendo... Eu roubei... Eu tava falando que o meu celular tá com defeito. Eu roubei o celular do meu marido pra fazer essa transmissão, que o meu não tá saindo som. Vê pra aí a situação da pessoa, né? Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu tô aqui, né? Ah, Maria. Então, provavelmente alguém já me enviou
uma mensagem dizendo eu quero o livro da Método, não tem como eu sair e olhar quem foi. O que eu vou fazer? Eu vou botar o resultado no meu Instagram, vou dar um print para comprovar quem foi a primeira pessoa, tá certo? E no Instagram da Método eu vou pedir para copiar esse print também para poder dar a lisura. Eu não sei quem foi, não tô olhando, tô até desconectada do meu Instagram. Então, quem foi a primeira pessoa que mandou? Eu quero o livro da Método, beleza? Se tiver me seguindo, a Método vai enviar o livro para vocês. Foi um prazer encontrar com vocês. Minha gente, eu devia fazer mais lives. Eu gosto disso daqui, de ficar falando com vocês. Eu vou começar a fazer mais lives. Gostei disso daqui. Olha, a Camila chegou no final, com carinha chorando e sorrindo. Então, Camila, eu vou ver quem foi. Vou dar o print, vou mostrar lá no meu Insta e vou pedir também para mostrar no Instagram da Método. Muito, 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 muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Tentei fazer nessa meia hora, que eu nem sei quanto deu, mas tentei fazer nessa meia hora uma mega revisão. E como eu digo, ó, filho, é isso aqui, ó, é menos filtro e mais suor. A pessoa está descabelada, suada, com pontas duplas no cabelo, mas o que importa é a gente acertar as questões da sua prova, tá certo? Um beijo enorme para todos, muito obrigada pela presença de vocês e até um próximo encontro, porque eu gostei desse negócio de live, eu vou fazer mais, tá certo? Depois eu volto com resultados. Fui!